A Patrícia, gente, tá acompanhando o caso do Dado e da Marcela. Ela tem informações exclusivas aqui, ela trouxe já informações exclusivas aqui pra gente, pro portal Léo Dias. E a gente vai começar a falar sobre isso. A gente pode já entrar no assunto, diretora? Então vamos lá, vamos pra gente entender o que aconteceu hoje nesse novo capítulo de Dado Dolabella, envolvendo o Dado Dolabella e a Marcela. Vamos ver. Dado Dolabella e a ex-Marcela vivem suspeita de gravidez. Conversas do casal vazam e um novo capítulo da treta entre os dois vem à tona. A modelo falou com exclusividade ao portal Léo Dias e prometeu mudar o depoimento na polícia. Marcela confessou que mentiu por medo, que quis proteger Dado e que acreditava que ele poderia mudar. A polícia foi até minha casa, eu fui para a delegacia, eu neguei, o Ministério Público me chamou novamente e eu continuei a mesma versão, que não tinha ocorrido agressão alguma, que ele não tinha encostado em mim. Eu não menti para proteger alguém que eu achava que mudaria. A ex do ator pretende denunciá-lo por agressão, pedir que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e solicitar medida protetiva contra Dado. Hoje, o portal Léo Dias revelou um áudio em que Marcela fala de uma possível gravidez e conta como Dado reagiu à informação. No áudio, a ex de Dolabella relata sobre a suspeita de gravidez. No dia da briga em Búzios, eu até fiz um teste de gravidez, porque a gente estava achando que eu poderia estar grávida. E o resultado do teste teria sido o seguinte: deu meio que falso positivo, porque ele falou que eu fiz errado. Apesar do falso negativo, o casal conversou sobre o que ela faria se estivesse realmente grávida. E era certo que se eu tivesse, eu ia abortar. Mesmo que isso sempre foi meu sonho, ele sabe, não... Dado Dolabella sabia que era o sonho de Marcela ser mãe, mas o resto da conversa revela o motivo da possível interrupção da gravidez. Não era o momento, mas era o certo que ele deixou claro sempre na minha cabeça que tudo era o certo pro momento e a gente ia passar isso junto. Ontem, ainda sem saber dos áudios vazados, Dado rebateu a ex. Em um vídeo nas redes, mostrou conversas gravadas e a acusou de criar uma narrativa distorcida. No vídeo, o ator mostra prints em que aponta crises de ciúmes de Marcela com a advogada dele e diz que ela tenta criar más narrativas sobre o caso. Tudo aquilo, ela me mandou essa mensagem. Eu tomei um susto quando vi isso. Olha ali, ela com ciúmes da minha advogada. Ao colunista Lucas Pazin, a ex de Dado, disse não ter estômago para ver o vídeo do ator e resumiu em uma frase: ele é doente. Agora você vai descobrir cada detalhe dessa guerra de paixão, ciúmes, agressão, denúncias e contra-ataques de Dado Dolabella e Marcela, aqui no Jornal dos Famosos. Olha só, eu sei que todo mundo quer falar, tem muita coisa pra gente falar, mas antes a gente precisa assistir a versão do Dado Dolabella, tá? Porque ele também falou sobre esse caso, então a gente precisa colocar o lado dele também nessa história. Vamos assistir o Dado Dolabella e na volta a gente comenta. Vamos lá. Mais uma vez, eu tô aqui para desmentir mais uma história cabulosa. Gente, isso de falso positivo nunca aconteceu. Foi ela que começou a falar que estava grávida. Aí eu fui na farmácia, comprei o teste deu negativo e vida que segue. Mas mesmo assim ela ficou ali desesperada, dizendo que estava grávida. E eu ainda falei para ela, calma, que se você estiver grávida eu tô aqui e eu vou assumir. Mas é isso. Cada vez mais aparecem novas mentiras, novas invenções. Eu, sinceramente, eu não sei se a vontade de estar sempre em evidência, de criar assunto, mas é o que está acontecendo. Até ontem não existia nada disso. Hoje já tem essa história. Amanhã vai ser outra coisa. É lamentável, né? Mas agora, qualquer coisa que eu for fazer vai ser judicialmente, porque eu realmente não aguento mais esse tipo de situação.
Olha, eu vou jogar a bola direto pro nosso especialista em relacionamento, Ítalo Ventura, por favor, suas considerações. Olha, eu escutei com muito carinho, né, os dois lados, vi as matérias no portal. Agora a gente tem que falar de fatos, né? Tudo que a gente falar aqui precisa evitar o mundo da especulação. Exato. E quando houver especulação, é necessário falar, está tendo especulação. O que é fato aqui? O fato são 15 anos de relacionamentos conturbados, na linha do tempo da Dolabella. Então a gente tem a Luana e todas com relatos de agressão. Será que todas essas mulheres estavam erradas? Quando eu vou olhar para alguma coisa, eu vou precisar olhar o histórico dessa pessoa, o passado dessa pessoa, para ver se ela é confiável ou não. Exato. O que eu acho estranho será que todas essas mulheres têm perfil de psicopatia, ou de inventar, ou de mitomania? Eu acho pouco provável que todas as mulheres tenham inventado. Agora, o que é fato aqui? Todas sofreram ou têm uma interseção de histórico de agressão, de comportamento abusivo, de comportamento de ciúme. Isso é um fato, isso não é especulação. Sim. É só a gente dar um Google aí, perfeito? Sim. Outra coisa que é fato aqui é o poder de oratória dele e de persuasão, né? Claro. Então ele usa, se você pega Schopenhauer, né, a arte de ter razão, que é um clássico de quem trabalha manipulação e persuasão, ele usa exatamente a cartilha. Tô dizendo que isso é errado? Não. Tô dizendo que ele tá mentindo por conta disso? Não. Mas ele se defende atacando. Olha, ela é maluca, isso nunca foi falado, ataquei a prova. Então ele traz algumas coisas que são meias verdades. E uma vez eu ouvi que pior do que a mentira é a meia verdade. Porque, por exemplo, os dois falaram da gravidez, não é isso? Exato. Só que um falou de um jeito, o outro falou de outro. Então, existe uma meia verdade aí. A gravidez é uma verdade. Mas será que ele falou falso negativo, falso positivo? Então, assim, é muito, muito perigoso. E o que ela fez, né, de se afastar, caso ele seja esse maluco, é a melhor forma. E assim, se afastar é o ato mais perigoso, né? Porque quando você se afasta de um abusador, e eu não estou dizendo que ele mas todas as evidências que estão mostrando, aí que começa o perigo, né? Porque é possível que esse cara vai atrás, por isso ela até relata o medo, isso é comum em vítimas que sofrem abuso. Porque não é difícil suportar um abuso, mas mais difícil ainda é sair desse abuso. Sim. E muitas mulheres, às vezes, não enxergam, né? Demoram para enxergar, né? Você falou em fatos, o fato é que a gente pode dizer, sim, que esse era um relacionamento extremamente tóxico, né? Porque agressões, não só físicas, obviamente, principalmente, mas, assim, agressões verbais, agressões psicológicas. Não tem como um relacionamento desse dar certo, né, Ítalo? Não tem como. O relacionamento precisa de duas pessoas maduras, né? Existe uma brincadeira que eu faço, que a gente faz terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia, né? Então, enquanto tem duas pessoas que não estão bem emocionalmente, não vai dar certo essa relação, porque a relação, ela aflora o lado mais passional da gente. E se a gente não tá bem, aí acontece esse tipo de coisa. E os fatos são, todas as relações são conturbadas. Qual é o ator que está presente em todas essas relações? Sim. É o dado. É o dado. Exato. Lembrando que maturidade não tem nada a ver com isso, tá, gente? O Dado tem 45 anos e a Marcela tem 28 anos. Ele teve Luana, ele confessou que agrediu a Luana, Viviane Saraiva, a prima dele, Marina Donabella. São 3. E a Dona A gente Esmeralda, sabe né? publicamente, Que né? a gente Dona sabe Esmeralda. publicamente. E a quarta é a Marcela. Será que todas inventaram? E a camareira. Né? Será que todas... Desculpa, Ítalo, só vou acrescentar a camareira, a Dona Esmê, que vive lá no Rio Grande do Norte, e que fala, elas todas estão doidas, Ítalo? Será? Isso é muito ruim. E assim, é um desafio, né? Como a gente falou. Não é simples sair, mas por que ela não saiu? Por que as outras mulheres não denunciaram? Não é simples. Primeiro, geralmente são figuras públicas. Sim. Vocês sabem que não é assim não é tão simples assim se expor. Claro. Hoje está mais em evidência você chegar a expor. Antigamente já era uma coisa mais confusa, né? Segundo passo, existe
paixão aí, né? É isso que eu ia Outra, falar. você não sabe as ameaças, né? E que podem estar acontecendo. Então não é assim, não é simples. Ué, mas por que você não saiu? Porque eu trabalho com mulheres que estão presas com perfis parecidos com esse, muitas vezes. E até ela ver que ela tá num relacionamento ruim, dessa forma, demora um tanto. Muito, né? E depois que ela viu, até ela ter força para sair, muitas vezes ela já tá muito mal. E é isso que ele falou, é verdade. A gente sempre diz, né? A gente brinca, mas não é brincadeira em relação à paixão, né? A mulher apaixonada fica cega, não enxerga certas coisas. Inclusive, a própria Marcela, eu acho que a Patrícia que conversou com ela pode até falar sobre isso. Ela já falou, né? Tem prints até ela falando, apesar de tudo, eu te amo e tal. Então, você vê que ela não tá, pelo menos, não parecia estar 100% já decidida de se afastar, né? Não é isso que, de fato, ela gostaria que estivesse acontecendo. Você sentiu isso, Patrícia? Boa noite, boa tarde a todos aí, boa noite aqui na Espanha, obrigada pelo convite. Senti, Mônica, que na verdade ela tentava ainda resgatar esse relacionamento e por medo ela não quis denunciar antes, porque acreditando que ele ia mudar e pelo que eu apurei com ela, a decisão foi depois da discussão que eles tiveram em Búzios, na casa da mãe do Dado, da Pepita Rodrigues, onde tem imagens, né, de sangue para todo lado da casa, um copo quebrado, ela se machucou. Lá também foi onde ela fez o segundo teste da possível gravidez, que teria dado falso positivo, segundo ela, ele nega que teria dado falso positivo. E a partir daí virou uma bola de neve, é uma história que está muito longe de se encerrar. Eu falo com toda certeza, porque eu tenho conversado com ela todos os dias, ela realmente diz que está com medo, ela pediu a medida protetiva que já foi dada entrada hoje na medida protetiva, Lei Maria da Penha. Ela falou que desembarca no Brasil no sábado com segurança. Caramba! Porque ela não sabe o que pode acontecer, ela tem medo, realmente. Então, é interessante realmente o que passa na cabeça da vítima, né, em relação a isso. Porque a vítima acredita no sonho que pode mudar, que vai dar certo, que é o príncipe da minha vida, mas quando vai ver, não é nada disso. E uma coisinha que eu queria deixar claro aqui, que também o que fez ela mudar de ideia, além do medo, além dessa briga que rolou em Búzios, que foi a pior treta que rolou, o Ministério Público chamou a mãe dela para um novo depoimento. E a mãe falou, eu não vou mentir na justiça. Então aí você veja o que você vai fazer. Como ela tinha dado um depoimento anterior que ele não tinha agredido, isso seria uma mentira para a justiça, que também é crime. Né? Então ela falou assim, mãe, você vai fazer isso? A mãe dela falou, vou. Eu vou dizer que você apanhou. E, inclusive, a mãe dela apartou a briga com uma vassourada nele. Caramba! Nossa, eu não sabia disso. Quebrou a vassoura nele. Caramba. Ô, Cadu, você tem uma pergunta, Cadu? Eu queria... Patrícia, muito boa noite. Eu gostaria de saber, você que está por trás aí de grande parte dessa apuração, se foram mesmo 2 meses de relacionamento e quantas brigas tiveram nesse período aí. A princípio, nas informações iniciais, nós temos registrados 5 brigas entre o casal. Isso procede? Então, o que eu tive acesso foram 3 brigas graves, as que eu pude comprovar com vídeos, com áudios e com prints, né? E a última teria sido essa de Búzios. Mas tem uma imagem que nós temos também com exclusividade, que ela aparece com a parte do seio dela todo machucado, bem roxo, a mão também, que seria no dia que eles teriam feito realmente o término do relacionamento, um dia antes dela viajar. Então, assim, são inúmeras as vezes as situações, né, que ela coloca como sendo a vítima de agressão. E tem um detalhe. Nas redes sociais dele, ele fez um vídeo para poder falar dessa história de Búzios, né? Onde tem todo aquele sangue no chão, toda aquela confusão, copo quebrado, ele queria chamar a ambulância, ela queria chamar a polícia, só que ele não colocou o vídeo onde ele aparece de cueca empurrando o rosto dela. Existe esse vídeo? Tá. Existe. Ele não colocou na rede dele. Vai lá, Cadu, você tem...
Quero fazer um gancho no comentário dela sobre a intervenção da mãe, né, numa das brigas. Essa briga aconteceu na casa da mãe da Marcela e teve, então, você confirma o fato dela ter pego um cabo de vassoura e tacado aí no Dado, é isso? É isso, a Marcela confirmou para mim, em entrevista, que só foi possível ela se desvencilhar dele por conta da intervenção da mãe, porque primeiro ele pegou no pescoço dela, depois empurrou ela no chão, ela se levantou, foi para a cama, ele subiu em cima dela na cama para poder segurar, onde ela fala que está com a perna toda machucada. E por trás a mãe veio com um pedaço do cabo de vassoura e deu uma vassourada realmente nele para poder apartar a briga, né? Você sabe onde exatamente só assim pegou? Ele saiu de cima dela. Caramba. Sabe qual parte do corpo pegou a vassoura, o cabo da vassoura? Pelo que ela me falou, nas costas. Nas costas do Dado, tá. Gente, você imagina, Isso. você imagina uma mãe vendo uma cena, sua filha sendo agredida. Gente, é ridículo. surreal. Agora, Paty, prazer falar com você de novo, uma honra, você sabe que eu te adoro. Ela está grávida ou não está grávida? Ela estava tentando engravidar? O Dado queria essa gravidez? Jana, obrigada pela oportunidade. Te amo, você sabe disso. Uma amizade antiga. Verdade. Bom, ela comenta o seguinte, que são duas possibilidades que ela estava em dúvida da gravidez. Então, ela chegou a fazer 2 testes. Um no mês passado, que ela tinha quase certeza que estava grávida. E a última vez foi nessa briga em Búzios, onde ele mesmo fala no áudio dele que ele foi na farmácia comprar o teste. Então, ele assume essa questão da possível gravidez. Só que na versão dela, ela diz que houve uma conversa para interromper a gestação, né? E ele nega, ele diz que houve a história do teste, houve a história da suspeita, mas que não teria tido essa questão da interrupção. Então, segundo ela, ele não queria ter esse filho, não queria essa gravidez. Se ela estivesse grávida, queria que ele interrompesse. Pelo que ela me disse, é que ficou muito confuso para os dois. Mas nessa briga que eles tiveram em Búzios, na primeira vez ele levou numa boa, falando assim, não, então a gente vai junto nessa, tudo bem. Só que na briga de Búzios, que ele já estava totalmente alterado por conta da entrevista do Domingo Espetacular, que perante ele e a advogada, a entrevista não tinha rolado como eles queriam, eles foram para casa de Búzios e lá começou toda a treta de novo. Então, nesse dia que ela teria feito o segundo teste de gravidez, que teria dado falso positivo. Aí, quando deu falso positivo, ele ficou preocupado e, naquele momento, ele falou que talvez a possibilidade, segundo ela, fosse a interrupção. Cara, olha que incrível, né? Você pensa, diante de tudo que ela passava, enfim, ela ainda queria um filho com ele, tá? Pensa nisso, né? Olha que loucura. Moça, quer fazer uma pergunta? Eu quero, na verdade, para o Ítalo, porque assim, a gente acompanhando toda essa cronologia, parece que eles namoraram 2 anos. E assim, eu poderia falar que é uma intensidade muito grande. É briga, eu não sei o que. Uma possível gravidez significa que eles transavam sem camisinha. Então, assim, não é nem uma intensidade, é uma insanidade também, né? Porque, assim, tanto ciúme e querer filho com 2 meses, que você não conhece realmente a pessoa, construir uma família, mais uma criança no mundo. É uma insanidade, Ítalo? Monique, obrigado. Muito bom falar com você novamente. A gente tem 2 padrões aqui, Monique. O primeiro é essa intensidade. O segundo, coisa que a gente nota mas ele acabou um relacionamento agora há pouco com a Vanessa. E já tá nessa intensidade? Quanto tempo eu dormi? 5 anos? 10 anos? Pra filho, pra tudo, gente. Que loucura é essa? Então, eu costumo dizer que tudo isso aqui tá revelando o padrão emocional e relacional dos dois. Dele, eu não ligo pro que passou, eu não tenho, talvez, uma profundidade nas relações a ponto de ter que sentir um luto, né? Porque eu já levei um pé na bunda e dói pra caramba. Quem já levou aí, gente? Dói, claro. Eu não tava no outro dia numa treta de casal, não tava. Demorou pra eu me reerguer, pra eu entender. Tem um flashback, geralmente, quando você ama outra pessoa, você vai querer, poxa, mas acabou mesmo, não é? Então, assim, eu vi que tem que ter um padrão de relacionamento
quase anormal, né? Beleza, o que eu vivi lá, que estava intenso nas entrevistas, nem faz sentido mais, eu já estou em outro. Então, o primeiro ponto aqui. O segundo olhando no ponto de vista dela, que intensidade é essa, né? A gente costuma dizer que esse exagero, essa intensidade, revela uma falta. Né? Talvez uma falta de... Estava muito carente há muito tempo, talvez ele acessou alguma coisa que fez com que ela se permitisse, tanto é que o poder que ele tem sobre ela é inegável, né? Sim. No ponto de, eu não vou, né, assumindo que isso é verdade, eu não vou denunciar, não, eu quero ter filho com você apesar disso tudo. E Bem lembrado. A narrativa é perigosa, né? Eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, eu tive esse ataque de ciúme porque eu te amo demais, eu te amo demais e talvez esse filho, né? Estamos especulando. Sim. É melhor interromper, por quê? Porque a gente não viveu tudo que tem que viver ainda. Então, as narrativas para confundir paixão, né? Elas são imensas. Só que não é paixão fazer isso. Não é amor. Não é? Agora, Patrícia, eu queria te perguntar... fazer uma pergunta. Fala. Desculpa, Mônica. Imagina. Só pegando o gancho, eu queria fazer uma pergunta para o Ítalo, porque realmente eu percebi que nessa confusão toda, né, de um período de tempo curto, enfim, e todo esse envolvimento, esse vai e volta, nos discursos do Dado que eu vejo pela internet, ele mantém uma linguagem bem linear do início ao fim, como se estivesse lá como ator realmente contando uma história, né? A gente percebe que ele tem uma delicadeza, né? Técnica também. Exato. Ele fala com tanta certeza, com tanta tranquilidade, muito linear. Exato. Que eu queria entender se isso pode acontecer realmente para poder persuadir, porque quando a gente conversa com ela, eu percebo que ela naturalmente está apavorada, está com medo, ela chora, ela se desespera. Ela falou que viajou para poder... Essa viagem já estava marcada, mas que ela está com medo de voltar. E assim, eu entrevistando ela, eu sinto realmente algo bombando dentro dela, enquanto o diálogo dele é mais linear, né? Então eu queria entender isso da sua parte. Interessante, obrigado pela pergunta, Patrícia. Se a gente olha os dois se comunicando, quem você acha que é mais instável emocionalmente? Ela. A Marcela? Mas será que ela é instável emocionalmente ou será que ela está passando por algo que deixou ela assim? Né? Agora, essa linearidade dele, argumentos muito sólidos, contestando, trazendo o meia-verdade, sempre sem subir muito o tom, isso traz uma linearidade. Mas ele não é descontrolado emocionalmente. Quem vê ele falando não acredita que ele pegou a mão e fez isso e tem 15 anos de histórico de agressão. A gente começa a contestar Marcelo, Exato. Né? Se eu só conheço, se eu tô vendo um recorte, eu vou falar, não, essa mulher tá inventando, porque uma hora ela falou que sim, só que não. Né? Ele aparenta ser muito persuasivo, eu vejo, gente, eu estudo persuasão, porque comunicação, relacionamento é persuasão o tempo todo. Sedução vem da palavra do latim seduzire, que significa desviar do caminho. Então, o cara não quer fazer alguma coisa, ou a mulher não quer fazer alguma coisa. Eu seduzo para desviar ela do caminho. Qual que era o caminho que ela queria tomar? Vou terminar esse relacionamento, vou denunciá-lo. Ele seduz ela, desvia ela do caminho. Então, ele é, de fato, muito sedutor. Demais. Muito boa análise, Ítalo. Você descreveu a situação assim, eu espero que as pessoas entendam, porque você só faltou desenhar. Então, mas agora eu vou perguntar para a Patrícia. O Dado é sedutor, o Dado é muito bonito, o Dado fala muito bem. E é isso mesmo. Assim, é bem difícil uma pessoa não acreditar e não acreditar nesse papo todo, nesse charme todo do Dado Dolabella. Eu seria uma das que cairia com certeza no papo e depois falaria que era mentira. A gente com tem... certeza, a realidade é essa. Eu tava lendo os comentários, Mônica, Monique, Ítalo, Cadu e Patrícia. Os comentários das mulheres
Se vocês lessem, vocês não iam acreditar. Tá aí a resposta. Doutor Ítalo, procura nosso vídeo, você vai entender o que está acontecendo. Agora, Patrícia, ela mentiu no depoimento dela, a verdade é essa, como o Ítalo bem frisou, é algo normal. Toda mulher que apanha, a maioria, chega mentindo. E ela foi atacada, assim, por mulheres e por homens aqui no Brasil. Como que ela está em relação a isso? Ela fugiu só do dado? Ou ela fugiu dos ataques dos brasileiros que não acreditaram nela porque ela mentiu no depoimento? Ela chegou a comentar, Jana, que ela tá com muito medo de abrir o Instagram, porque realmente ela foi muito atacada, então psicologicamente isso já estava fazendo muito mal para ela. Essa viagem já estava programada, inclusive hoje ela ia inaugurar uma loja de biquíni no Brasil. Uhum. Então essa viagem estava programada para um outro dia, então ela meio que antecipou, ela cancelou tudo. E foi para viajar realmente para poder desopilar, segundo ela. E na volta para o Brasil, ela falou que não vai nem passar em casa para tomar banho, ela vai direto para a delegacia. Caramba. Vamos só correr porque o tempo está acabando. Cadu, faz aí sua última pergunta. Ok. Patrícia, e Pepita Rodrigues? Pepita Rodrigues, que é uma grande atriz, dispensa comentários, né? Ela nunca se envolveu nesses casos do Dado Dolabella, mas nesse caos todo, ela chegou a ligar, tentar algum contato com a Marcela, se manifestou de alguma maneira? Você tem essa informação? Tenho. A Marcela disse que se tudo tivesse dado certo no relacionamento, ela teria a melhor sogra do mundo, que ela é uma fofa, realmente esteve ao lado dela, perguntou para o Dado se tudo que estava acontecendo era realmente verdade, que ela não queria acreditar, né? E então ela foi muito amparada pela Pepita, sim. Certamente, Pepita deve estar sofrendo bastante também, né? Essa história todos sofrem, essa que é a verdade. Todos sofrem. Né? Família sofre, e vamos só falar aqui que eu vejo também muita gente no chat julgando ela, falando, cara, louca, não importa, existe um fato. E o fato é que, sim, houve uma agressão. Então, assim, independente se ela fez, não fez, uma ou mais, exatamente. Então, assim, vamos nos atentar nos fatos. Nos fatos, vamos focar nos fatos, né? Você gosta de um, você gosta de outro, é natural a gente tomar partido de um, de outro, homem tomando partido dela ou vice-versa. Enfim, vamos se ligar aí nos fatos.